esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido por tua misericórdia, pela tua compaixão conosco e por tua paciência, Senhor. Nós queremos te entregar corações realmente, Senhor, dispostos, elevados, olhos atentos, mente, Senhor, fixada e focada naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, as revelações que o Senhor está nos dando e nos dará, o ensino, que a tua palavra nos ensine, que ela nos console, que ela nos confronte, que ela seja, Senhor, ó Deus, instrumento para mudar e transformar cada dia mais e mais o nosso coração e a nossa vida por completo, Deus, para que possamos ser mais parecidos e conformados à imagem de Cristo. Ajuda-nos, por favor, Pai, nessa manhã, dá-nos essa graça, não por nós mesmos, nós sabemos pelo Teu Espírito Santo, em nós e através de nós. Ajuda-me aqui, eu, a pregar nessa manhã, de forma fiel à Tua Palavra, e aqueles que ouvem também, da mesma forma, pelo mesmo Espírito, Senhor, recebam com alegria, dispostos e que possa ser vida para nossas vidas. Que assim seja, nós oramos em nome e através do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito bom. Sempre nós podemos mergulhar nessas grandes verdades da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos é algo fantástico e sempre que posso estimulo os irmãos a buscarem novamente as anotações, se assim fazem anotações, eu estimulo que façam suas anotações. Eu sou mais ainda pela folhinha, né? Pela Bíblia com o barulhinho, mas anotem, vejam, verifiquem, revisem, mergulhem nas Escrituras, não as deixe, pelo contrário, se aproximem delas, porque elas são, como veremos hoje aqui, vida para nós. Então, como sempre faço, vamos relembrar o que vimos no sermão anterior. Nós vimos, então, que o apóstolo Paulo, nós vimos os versos 17 e 18, e nós vimos que o apóstolo Paulo falando de forma amorosa, mas também pastoral, ele suplica aos irmãos que vigiem atentamente. Ele diz: noteis bem aqueles que causam ou aqueles que provocam divisões, escândalos, coisas contrárias à sã doutrina, contrárias à palavra de Deus. E vimos também que o apóstolo ele não trata aqui de diferenças secundárias, mas de ensinos que atacam frontalmente o próprio evangelho da graça. Também vimos que essas divisões, fruto do orgulho humano e da carne, obviamente, geram essas facções, essas divisões, esses escândalos que afastam da verdade aqueles que a buscam e prejudicam a comunhão da igreja. A postura ordenada por Paulo e que ele exige dos crentes dessa igreja é muito clara. Ele deixa muito claro, ele diz: afastai-vos deles. É isso que ele diz. Então, não é... Alguém pode dizer assim: não, pastor, mas está tudo bem, não, deixa que eu... ninguém vai me pegar com essas falácias, ninguém vai me levar, né, por esses outro tipo de doutrina. Pode deixar, pastor, confia aí que vai dar tudo certo. Mas Paulo não diz que é para nós fazermos assim. Não, vai lá, insiste, vai até o fim, confronta. Não, ele diz:
depois de primeira e segunda admoestação, ele vem aqui: afasta-te deles. Afasta-te. E nós vimos que essa vigilância que deve haver, que Paulo pede aqui, diz, se noteis bem, né, e que afastai-vos deles, essa vigilância é responsabilidade de todo o corpo de Cristo. Todo o corpo. E a separação, vejam, a separação feita dos que promovem engano, esse afastar-se desses, é parte da fidelidade daqueles que creem e têm o seu Senhor, Jesus Cristo, como seu Senhor, é parte da sua fidelidade para com o Senhor. É uma ação que deixa clara a nossa fidelidade ao nosso único Deus. Então, a unidade da igreja não pode ser construída sob concessões à verdade. A unidade da igreja tem que ser construída alicerçada na rocha e na firmeza da palavra de Deus. Paulo expõe ainda a motivação desses falsos mestres, como nós vimos no sermão anterior. Eles não servem a Cristo, mas ao próprio ventre. Então, o alvo desses é satisfazer os desejos pessoais, poder, prestígio, ganho pessoal. E nós vimos o método, né? Com palavras, com suaves palavras, com bajulações, enganam aqueles que Paulo chama de incautos. Ou seja, uma pessoa dita simplória, no sentido negativo da palavra, teologicamente falando, é aquela pessoa que diz talvez que teologia não importa, não é? Que é uma coisa difícil, complicada, que devemos só amar os irmãos, fazer missões, fazer o bem, e esse é o Evangelho. Não é? E essa pessoa, como diz Paulo aqui, ela é incauta por não dar valor à doutrina, e exatamente por isso, ela acaba sendo capturada por esses. Capturada. Não tem discernimento, não tem cautela. Então, nesses versos 17 e 18, nós também podemos perceber que o plano de fundo, o problema real aqui, em essência, é de adoração. É de adoração. Ou Cristo é supremo tesouro na nossa vida, ou o eu vira o ídolo, vira o Deus, é colocado no trono. Então, há um problema de adoração, o pano de fundo dessa fala aqui. E por isso, o perigo aqui é duplo. Externo, em questão de que há uma sedução dos falsos mestres eloquentes, com palavras suaves e bajulações, e ao mesmo tempo o interno, na inclinação do coração humano ao engano. A igreja, então, deve proteger os mais simples na fé, cuidar uns dos outros, crescer no conhecimento da palavra, para não ser levada por todo o vento de doutrina. E nós temos visto essa questão do cuidado, da responsabilidade uns dos outros no nosso curso sobre membresia, que estamos tendo toda a terça. Agora tivemos uma parada, né, pelas minhas férias, mas retomamos agora a terça-feira. Inclusive, o material já foi mandado ali no nosso grupo de membros. Estudem ele, respondam. Terça-feira agora nós teremos nossa retomada na semana 6. Mas é isso que nós estamos vendo, essa responsabilidade uns com os outros, e temos que ter. Nós aprendemos então no sermão anterior que essa heresia não é mero erro intelectual, mas um pecado contra Deus, porque rouba a glória de Deus. E a vigilância e o zelo doutrinário são um dever de todos nós, e que também, por fim, o amor à verdade deve estar acima de qualquer aparência de paz, e que devemos proteger a igreja daqueles que, em nome de Cristo, ou se dizendo em nome de Cristo, servem a si mesmos. Então, Paulo nos lembra que o evangelho entregue aos santos é caro, e deve ser guardado com zelo e fidelidade.
E nos versos 19 e 20, Paulo vai fechar essa sessão, então, e a minha proposta aqui é destacar 4 coisas que entendo que esse texto mostra como fundamentais. A importância do testemunho da igreja, também como a sabedoria e a santidade caminham juntas, como a certeza da vitória produz um encorajamento, e também, por fim, que é somente por meio da graça que podemos viver e vencer. Então, irmãos, do verso 19 em diante, ditas todas essas coisas que Paulo falou até agora, recapituladas elas aqui, nós entramos na continuidade, verso 19, depois ele ter advertido a igreja a respeito desses maus elementos, Paulo segue no verso, então, a seguir, afirmando o que diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos. E nós já vimos em Romanos 15, 18, onde Paulo diz, porque ele diz assim, Romanos 15, 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquilo que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Ele usou esse termo, em vez de dizer conduzir à fé, não, ele diz conduzir à obediência. Também nós falamos que não é estranha essa forma de conduzir, de usar esse termo obediência na fala de Paulo, porque para o apóstolo Paulo é claro, ou está claro que aqueles que se unem a Cristo em sua morte e ressurreição devem obediência agora ao seu Senhor, pela fé, a obediência da fé. É isso que Paulo está tratando aqui, e é assim que ele se refere, a obediência da fé. Se cremos, obedecemos. Paulo aqui tem um zelo, nesse contexto, está zelando pela reputação também dessa igreja. Que essa igreja estava nos holofotes de todos, porque ele diz isso, pois, querendo dizer, depois que ele falou tudo isso, advertiu desses falsos, desses divisionistas e que trazem escândalos, ele diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Como se ele dissesse, cautela, não deixe esses homens entrarem, não deixe essas pessoas invadirem, não deixem eles tomarem ocasião dentro da igreja, porque a vossa obediência é conhecida de todos. Há um impacto grande aqui. A obediência da fé da igreja de Roma era conhecida amplamente. Se esses, por causa de divisões e escândalos, se instalassem e tivessem sucesso, eles seriam arruinados. Aqueles que conhecem a fé de vocês, Paulo estaria dizendo assim, também serão impactados e o nome de Deus pode ser envergonhado. É por isso que ele tem esse andamento aqui, reforçando esse predicado da igreja de Roma. E Paulo diz que tamanha era essa obediência, tão viva, prática e aparente, tão pública e proeminente era essa fé, que a igreja de Roma era conhecida, como falamos agora, e mais uma vez repetindo para nós entendermos, amplamente, por todos. Isso que nós devemos lembrar quando ouvimos essa questão de todos, por todos, nós temos que lembrar daquilo que também já vimos nos sermões anteriores, que sendo o centro do Império Romano e do mundo conhecido daquele tempo, tudo o que acontecia em Roma se tornava universalmente conhecido. E é exatamente por ser esse testemunho da igreja de Roma tão forte, lembremos, também já comentei sobre isso, que no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Por causa, vejam, dizia ele, nos escritos antigos está lá, expulsou por causa de um tal de Crestus. Tal de Crestus, era o que ele entendia, que havia um tal de Crestus que estava tumultuando Roma. E na verdade, claro, sem dúvida, era a referência a Cristo.
Lá em Atos 18, nós podemos ver quando Áquila e Priscila saíram de Roma, foram expulsos, eles então se unem a Paulo e trabalham juntos. E vejam, Paulo já havia também feito referência a essa obediência da fé da igreja de Roma no seu primeiro capítulo. Verso 8 do capítulo 1, ele diz: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Por quê? Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vejam, é um impacto gigantesco. E ele deixa claro isso. Então, essa obediência, irmãos, temos que entender também, não é mera submissão externa a normas. Sim, é também, claro, mas não é somente isso. Ela é uma resposta prática e visível ao Evangelho de Cristo. É a deles, resposta prática ao Evangelho de Cristo. Como nós vivemos. Como nós vivemos. E aqui, na reflexão para nós, como nossas vidas têm expressado o Cristo que dizemos ser nosso Senhor e Deus, nosso Redentor e Pastor da nossa alma. Você já pensou no que você é diferente do seu vizinho, por exemplo? O que lhe difere? Nós, aqueles que tomamos o nome de Cristo, que somos diferentes daquele que está ao nosso lado e não conhece a Cristo, ou não foi conhecido dele. No que você é diferente dos seus colegas de trabalho? Como a sua gestão na sua empresa reflete a fé obediente e viva? Como nossa vida se desdobra nessa obediência da fé? Porque se nós não conseguimos ver a diferença entre nós e um ímpio, nós temos sérios problemas para resolver. Sérios problemas para resolver. Se aquilo que deveria ser o nosso distintivo, que deveria nos distinguir, não faz a diferença, então não é o Evangelho que nós estamos vivendo. Não é o Cristo das Escrituras que você e eu estamos vivendo. Para Paulo, a vida cristã autêntica não se limita apenas à profissão de fé, mas se comprova na prática da obediência da fé. Paulo já tinha elogiado, então, a igreja de Roma pela maturidade. Nós lembramos dessas coisas quando vimos o capítulo 15. Ele tinha elogiado a igreja, que eles tinham maturidade para exortar uns aos outros. E aqui é incrível, né? Porque é um trabalho que Paulo fomenta, que você tem maturidade para exortar uns aos outros. A gente espera que ele tinha essa convicção e via isso de alguma forma clara, porque ele não fundou a igreja, ele não estava lá. E esses da igreja de Roma sobreviveram a tudo isso. Não houve uma confusão, um admoestando o outro, imaturidade no meio, e a igreja acaba morrendo. Não, eles sobreviveram ao processo. Eles tinham conhecimento. Vamos lembrar do verso 14 do capítulo 15. E certo estou, os meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos. Lembram disso, né? Possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento. É o que Paulo diz. E com essas duas coisas podiam exercer a vida comum da igreja. Sem melindres, sem dodóis, mas com o amor de Cristo, perdoando e sendo perdoados. Vivendo, então, essa vida que ultrapassa as paredes das suas casas, que naquele tempo não é que nem nós, falamos da igreja de Roma, parece que tem um templo gigante com todos da igreja de Roma lá. Não, eram casas igrejas. Então, eles ultrapassavam a vida pessoal comum deles e impactavam um império, um reino.
Vejam, essa era a fé desses cristãos. E é por causa dessa obediência da fé que Paulo diz, então, como diz, por isso me alegro a vosso respeito. Ele diz assim porque eu me alegro a vosso respeito. Cuidem para que não seja diferente. É o contexto aqui. Vocês são conhecidos de todos. Eu me alegro em vocês por causa disso. Eu me alegro por causa da fé, da obediência da fé de vocês. E essa obediência de fé se torna, então, motivo de alegria. De alegria. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses em sua primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Repercutiu o quê? Foi talvez a forma com que eles lidavam com os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Não. Isso é importante? Claro. Mas isso é um desdobramento daquilo que temos. Ele está dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A fé para com Deus. E tal ponto, vejam, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E é óbvio que eles tinham cuidado com o próximo. É óbvio que a palavra neles fazia com que eles pudessem amar a Deus e amar ao próximo. E era essa ação, essa prática de vida que espalhava o evangelho por todo o reino. É óbvio. Mas aqui é como eles estavam unidos a Cristo e obedeciam ao seu Senhor na fé que tinham. Então, você tem orado pela sua igreja? Sim, a minha pergunta é essa, porque tem pedido a Deus que Ele capacite e nos torne como esses, que não tinham necessidade de seres acrescentado coisa alguma, ou como esses de Roma, que então ele diz que estão possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para demonstrar uns aos outros. Temos orado para cada vez mais o Espírito de Deus trabalhe em nossos corações e faça-nos capacitados para essas coisas, para que não sejamos indiferentes ou apenas consumidores de algo num domingo de manhã. Ore, coloque em suas orações essa súplica, para que jamais caiamos em ruína por abandonarmos a obediência da fé. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Então Paulo exorta os crentes a se manterem santos e cautelosos enquanto vivem neste tempo. Ele diz, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eu quero que vocês se mantenham dessa forma e permaneçam e façam assim. O que ele quer dizer? Sábios para o bem. Discernimento espiritual. Saber o que é bom e o que é mal. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. É o que ele nos diz em Romanos 12, 9. Devemos lembrar desse texto. Detestai o mal e apeguem-se ao bem. É maturidade para andar em conformidade com a vontade de Deus. E essa sabedoria, ela é mais do que inteligência. Ela é mais do que inteligência, irmãos. É prática formada, construída, edificada pela palavra e pelo Espírito Santo. Ela vai além, nós já falamos aqui que essas coisas não são naturais. Não são só um melhorar do meu... da minha prática, eu vou fazer uma agenda, vou mudar um pouco os meus hábitos e tudo ficará bem. Não, isso não é evangelho, isso não é igreja.
Há o poder de Deus operando em nós e através de nós. O Pai e o Filho em nós. Então tem o discernimento, estar plenamente absorvidos pelas práticas que nos moldam ao caráter de Cristo. Porque Ele, Cristo, é o nosso bem. Sábios para o bem. E Ele diz simples para o mal. Significa não ter malícia. Não ser experiente no pecado. Não buscar familiaridade com aquilo que desagrada a Deus, que ofende a Deus. É quase como o que Jesus disse em Mateus 10,16, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Paulo quer que a igreja viva de forma sábia, seja promovendo o bem e, de uma certa forma, que ela viva de forma ingênua, para o mal, obviamente. Quanto ao mal, não se contaminando nem promovendo o mal. E, seguindo pelo verso 20, aqui Paulo, então, faz eco a Gênesis 15, a promessa de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Cristo, pela cruz e a ressurreição, ele já garantiu a vitória. E Paulo traz isso aqui à tona. Quando ele diz a nós, quando ele faz menção aqui a Deus como um Deus de paz e o Deus de paz, ele tem o objetivo de firmar e deixar ratificado que esse Deus de paz, o Deus que reconcilia e estabelece a paz, será o mesmo, vejam, parece contraditório, né? O Deus de paz será o mesmo que destruirá o inimigo. A paz de Deus não é passiva. Ela derrota o mal. Ela derrota o mal. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, coragem. Coragem. Não desanimem, perseverem, como tem perseverado. E vocês vão ver a glória do Deus a quem vocês servem. Vocês vão ver o poder do Deus a quem vocês servem. Vocês vão ver o triunfo de Deus. Não paguem mal com mal. Apeguem-se ao bem. Romanos 12:19, nós vimos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? É o Deus de paz. O Deus de paz. Dai a ira a Ele. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. É esse Deus, o Deus de paz, que fará a paz por meio de santa justiça. Nós não podemos operar vingança, mas a vingança de Deus é justa, boa, fiel. Ele fará. Vocês se mantenham firmes, não retribuam, deixe para mim. E ele diz, o Deus de paz, em breve, e aqui não significando necessariamente imediatamente, mas apontando para a certeza e a proximidade de certa forma, escatológica, né, das coisas do futuro, da consumação, Paulo fala, confia e aponta para a esperança. Como disse, para a consumação de todas as coisas, aquele já e ainda não. Aquele dia que parece longe, mas está perto. Devemos viver com essa certeza, com essa esperança, com essa expectativa constante em nós. Lembrando rapidamente que nas cartas de Pedro ele vai dizer que essa expectativa muda a nossa atitude. Muda. E então ele diz, o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A vitória de Cristo se torna vitória do seu povo.
É isso que ele está dizendo. É a união com Cristo que garante que a igreja compartilhe da sua autoridade para finalmente destruir o acusador, pisar-lhe a cabeça e lançá-lo no inferno. Porque ele ainda não está lá, mas será lançado. E juntos, Satanás, o inferno e todos, o falso profeta, a besta, todos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, verso 10. Você crê que esse tempo é transitório, meu irmão? Você crê que esse tempo é transitório? Você tem esperado e ansiado por esse dia? Essa esperança que se espera. O seu Deus virá. O seu Deus virá. E não tardará. Ele virá e dará fim a toda dor e sofrimento, fará justiça para com o injustiçado, tomará vingança contra todos os que o afrontaram. Todos aqueles que afrontaram o seu grande e glorioso nome. Aqueles que desprezaram ou o desprezaram conhecerão o Senhor de todas as eras, o Senhor de todos os tempos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Hebreus 10, 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas por que Paulo fala a respeito de Satanás em meio a um aviso sobre esses ditos irmãos que promovem divisões e escândalos? Recorrentemente, esquecemos da presença, embora invisível, constante e real de Satanás. É claro que temos que notar que Paulo escreve 15 capítulos, 15 capítulos da carta aos Romanos e não cita uma vez Satanás. Paulo, quando cita como está aqui: será esmagado. Existem pregações e pregadores hoje que, se não falar de Satanás, não é pregação. E Paulo, no momento em que mostra ou lembra, ele mostra ele derrotado. Mas ainda assim, irmãos, por mais que saibamos que ele será esmagado agora, nesse tempo, Paulo diz para não ignorarmos os seus ardis. 2 Coríntios 2:11 diz assim: porque para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás usa o nosso próprio coração egoísta, soberbo, cobiçoso, para nos incitar a pecar. Ele só alcança êxito porque encontra corações dispostos a ouvi-lo. Nesse contexto, Paulo está implicitamente dizendo que esses que causam divisão e contenda e escândalos estão a favor e promovendo a agenda do inimigo. Particularmente meditando no Evangelho de Lucas, passando pelo capítulo 22, os versos 31 e 34, somos lembrados que, mesmo que não vejamos, Satanás está ali, violentamente voraz. No texto de Lucas 22, 34 e 31, Cristo ele revela que Satanás pediu para peneirar como trigo. Verso 31, ali do capítulo 22 de Lucas. Peneirar como trigo os discípulos. J.C. Riley comenta assim sobre esses versos. Ele diz: Satanás é um terrível inimigo para os crentes. Nosso Senhor declarou a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás estava perto do rebanho de Cristo, embora eles não o vissem. Ele desejava muito arruiná-los, embora os discípulos não o soubessem. O lobo não almeja tanto o sangue da ovelha quanto Satanás deseja a destruição das almas. Os crentes não pensam suficientemente sobre a personalidade, a atividade, o poder do diabo. Foi ele quem, no princípio, trouxe o pecado ao mundo através da tentação de Eva.
Satanás é descrito no livro de Jó como aquele que vive a rodear a terra e passear por ela. É aquele que nosso Senhor chamou de príncipe deste mundo, assassino e mentiroso. Satanás é aquele que Pedro comparou a um leão que ruge procurando alguém para devorar. É aquele que o apóstolo João chamou de o acusador de nossos irmãos em Apocalipse 12, 10. Ele está sempre realizando mal nas igrejas de Cristo, retirando a boa semente dos corações dos ouvintes, semeando o joio no meio do trigo, suscitando perseguições, sugerindo falsas doutrinas e fomentando divisões. O mundo é uma armadilha para o crente. A carne é um fardo e um obstáculo, mas não existe um inimigo tão perigoso quanto o diabo, um inimigo incansável, invisível e experiente. Vejam, irmãos, naquele contexto, o que Cristo faz lá em Lucas, quando ele fala isso para Pedro, ele diz que ele roga ao Pai. Ele roga ao Pai. Irmãos, Cristo vive e roga por nós, agora e hoje. Esquecemos que Ele vive e está à destra de Deus Pai e roga, suplica, intercede por nós em nossas fraquezas e para que não sejamos destruídos em nossas fraquezas e nem peneirados por Satanás. Ele será esmagado. J.C. Riley ainda diz nessa mesma construção das suas meditações, ele diz, a existência contínua, vejam, da graça divina no coração do crente é um grande milagre. Os inimigos do crente são poderosos e suas forças pequenas. O mundo se encontra tão repleto de armadilhas e o coração do crente é tão fraco que, à primeira vista, chegar ao céu parece impossível. Essa passagem explica sua segurança, a passagem de Lucas, né? O crente tem um amigo poderoso, assentado à direita de Deus, um amigo que vive sempre para interceder pelo cristão. Existe um advogado atento que está sempre pleiteando em favor do crente, contemplando todas as suas necessidades diárias e obtendo o suprimento cotidiano de graça e misericórdia para a sua alma. A graça na vida do cristão nunca acaba, porque o seu advogado vive e intercede. Então vejam, por isso a graça. Por isso a graça. Paulo sabe dos perigos. Ele não termina aqui o verso 20 de Romanos, capítulo 16, com uma frase clichê. Quando ele diz, a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, não está dizendo como se quisesse dizer, câmbio e desligo. Não? Paulo ainda está tentando terminar a carta, se nós observarmos, já falou antes, lá no capítulo 15, no final, ele diz, o Deus de paz seja com todos vós, amém. Aí nós pensamos, pronto, agora ele finalizou a carta. Não, daí ele vem de novo aqui nesses versos, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e aí ele ainda vai trazer mais um final ali. Mas ele não está falando isso para terminar as coisas, simplesmente escrever ali algo. Paulo faz essa pequena, poderosa e necessária oração. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. É a graça que sustenta o crente até a vitória final. É a graça, irmãos. Nós não vencemos Satanás por nós mesmos, mas pela graça de Cristo. Apocalipse 12, 11, ele diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ele será esmagado. E a graça do nosso Senhor que nos sustenta, que nos conduz, que faz com que sejamos perseverantes. Aí a perseverança dos santos até o fim. Que fim? Apocalipse 5, versos 7 ao 10. Diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Vejam aqui, os versos anteriores, João está chorando, está pranteando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E ele diz, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que nos comprou. Esse é o Deus que derramou o sangue pelas nossas vidas. Esse é o Cordeiro de Deus. E ele continua dizendo o fim, e para os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o nosso fim. Esse é o fim daqueles que creem, daqueles que sustentam a fé, a obediência pela fé, aqueles que têm um Senhor, e dizem, eu o seguirei até o fim, e viverei a minha vida contraditória desse mundo, contraditando esse mundo. Esse é o nosso fim. Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nosso Senhor Jesus, seja convosco. Essa graça que nos sustenta até o final. Você tem esperado esse dia de novo? Tem esperado esse momento? Se você não lê, não lembra dessas coisas. Mas quando a palavra narrada e vem, e ela mostra os eventos que já estão certos, revela o futuro e um futuro glorioso. Amém? Então, também quero dizer que se existe alguém nessa manhã que ainda não conheceu esse Cristo, essa fé, esse amor, se você ainda não se rendeu e declarou a sua fraqueza, se você ainda não está, ou se você ainda está na soberba do seu coração, acha que não precisa de Deus, do seu Cristo, se você pode fazer tudo por si mesmo, se você acha que é bom o suficiente para merecer a misericórdia de Deus, eu digo, arrependa-se. Arrependa-se, confesse o seu pecado, volte o seu caminho e tenha vida, esperança. Encontre a consolação que só Deus pode dar aos que se arrependem, confessam seus pecados e creem nesse Cordeiro de Deus que foi morto e por seu sangue comprou as nossas vidas. Que podem se aproximar por causa de Cristo, agora desse Deus que esmagará a Satanás, esse Deus de paz, que trará e fará vingança. Para aqueles, então, de nós que não encontramos a esperança que deveríamos encontrar, desde que cremos em Cristo, se nós que deveríamos ter esperança não conseguimos encontrar, ou ver, ou nos alegrarmos, ou ansiarmos por ela, não encontramos, também devemos nos arrepender do nosso pecado. Para aqueles que talvez esqueceram da graça que tem sustentado a sua alma na angústia e na tribulação, para aqueles que têm negligenciado as Escrituras e não empunham mais a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aqueles que por algum motivo têm baixado a guarda do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para esses, suplique a Deus, clame ao Senhor, busque o apoio dos seus irmãos também. Sim, cuidem uns dos outros, suportem-se, levantem, ajudem-se na palavra, na misericórdia do Senhor, nas orações. Comprometam-se uns com os outros que estão fracos e debilitados na fé. Protejam-se, cuidem-se. Nós não podemos nos colocar num lugar onde não queremos incomodar a nossa vida. Lamento dizer, sempre haverá incomodação. Sempre, sempre.
Agora, são os nossos irmãos e devemos cuidar. Paulo tem esse cuidado pastoral. Rogo-vos, pois, irmãos, cuidem, para que não venha alguém e destrua aquilo que vocês têm como alegria. Cuidem. Vocês têm a obediência da fé em vocês, ela é ampla, está sendo mostrada ao mundo. Cuidem dela, para que o nosso Deus não seja envergonhado. E Ele, com essa expectativa, vocês esperem, Ele virá e acabará com tudo. Com esse mal, a graça os sustentará, a graça os conduzirá. E Ele fará isso até o fim. Então, o que aprendemos essa manhã? Que o testemunho da igreja importa. Uma vida de obediência fiel ao Evangelho é parte do testemunho da igreja. Também que a sabedoria e a santidade caminham juntas. Precisamos crescer no discernimento do bem e cultivar ignorância quanto ao pecado. E a vitória é certa. Nós vimos, Cristo já venceu e a igreja verá essa vitória se concretizar em breve. Mesmo em meio a perseguições e tentações, temos a promessa de que Satanás será esmagado. E por fim, vivemos pela graça. Nossa perseverança e vitória não vem de nós, mas da graça de Deus constante através e por meio de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Deus Supremo, exaltaremos o Teu nome, Senhor, agora e para sempre, pelos séculos. Nossa voz, com a Tua graça, se levantará para glorificar e exaltar o Teu nome. Olhamos essas coisas e vemos os perigos, Senhor, que nos rodeiam. Perigo que muitas vezes não está longe, está perto. Mas sabemos e confiamos na Tua misericórdia, no Teu amor, no Teu favor, na Tua paciência, no Teu cuidado, Senhor, em sustentar, em suprir, em nos dar, por meio do Teu Espírito, o poder para caminhar nesses dias, nesse tempo. Ajuda-nos, assim te pedimos como sempre suplicantes, porque somos carentes e necessitados, Senhor, de Ti. Não podemos nada se Tu não fores através, por meio de nós e em nós, nós não podemos nada, Senhor. Sustenta a Tua igreja, sustenta cada coração aqui, ó Deus, nessa manhã, aqueles que não puderam vir, Senhor. Ó Deus santo e bendito, fala aos corações, para que ao falar, Tu os levantes, Senhor, em fé. Obedeçam o Teu Filho. Creiam, caminhem com coragem, com força, ousadia e intrepidez. Preguem a palavra da verdade. Vivam a palavra da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Nós te suplicamos nessa manhã, mais uma vez. Com fé, não duvidando, em nome e através do nome do Teu Filho, Jesus Cristo, amado. Amém.